Você não precisa esperar uma crise para mudar de vida. Às vezes você só precisa sair do automático, sair desse transe hipnótico. Hoje começa o primeiro dia da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. Estou aqui na sala VIP do aeroporto de Guarulhos antes de embarcar para a Itália. E eu quero te falar uma coisa. Uma viagem não começa quando o avião decola ou quando você está a caminho do aeroporto. Ela começa exatamente quando o cérebro percebe que saiu daquela rotina. Quando você muda de ambiente, escuta outros sons, conhece outras pessoas, precisa ficar usando o Google Maps para se orientar nos lugares. Ou seja, quando você precisa lidar com o novo, seu cérebro é obrigado a sair do automático e prestar atenção no que está fazendo. E isso super importa porque o nosso cérebro, mesmo quando nós somos adultos, continua sendo capaz de mudar. A neurociência tem um nome para isso, se chama neuroplasticidade. E o que é isso? É simplesmente a capacidade que o nosso cérebro tem de reorganizar as conexões existentes a partir de novas experiências e novas aprendizagens. Então, aprender ao longo da vida não acontece só numa sala de aula, numa sala de cursinho, numa sala de uma faculdade ou universidade. Acontece sempre que você se coloca diante do novo. Então, nos próximos 18 dias eu vou usar a Itália como cenário para falar sobre cérebro, sobre aprendizagem, sobre memória, sobre envelhecimento e sobre saúde mental. Porque estudar não é só acumular informação, não. Estudar é mudar a forma como você enxerga o mundo. E no próximo vídeo, provavelmente eu vou estar no trem, a caminho de Bari, e eu vou te mostrar uma coisa que muita gente ignora. O cérebro, ele não aprende guardando informação. Ele aprende criando caminhos através de novas experiências. E se você curtiu esse conteúdo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Se você anda se esquecendo das coisas, não é porque você esteja com uma memória ruim. Muitas vezes você esquece porque você ainda não construiu um caminho suficiente no seu cérebro. Hoje é o segundo dia da série Cérebro em Viagem, então fica comigo que você vai gostar desse conteúdo aqui. Eu tô aqui num trem. A gente saiu de Roma, está indo em direção a Bari, e aqui é o cenário perfeito para você entender como que o nosso cérebro aprende. Quando você aprende alguma coisa nova, o seu cérebro não guarda aquela informação como se fosse numa gaveta, como se ele colocasse num arquivo. Na verdade, ele cria caminhos. As conexões entre os neurônios, elas vão sendo fortalecidas conforme você presta atenção, repete, pratica e usa aquela informação. É como um trilho de trem. Quando o caminho ele é usado várias vezes, ele deixa de ser improviso e passa a ser uma rota. Então presta atenção, por isso na vida adulta é possível você aprender sim. O problema é que muita gente tenta aprender uma coisa nova uma vez, acha difícil, desiste e fala, não tenho mais idade para isso. Não, você ainda só não construiu a rota, você não fortaleceu os trilhos. Põe uma coisa na sua cabeça, o cérebro adulto ele continua sendo capaz de reorganizar as conexões. Isso é a neuroplasticidade. Mas o que acontece é que ele precisa de estímulo, de repetição e de desafio. Porque sem isso, não existe aprendizagem. Então no próximo vídeo, quando eu chegar em Bari, eu vou te falar o porquê o cérebro não aprende melhor quando tudo é mais fácil. Ele aprende muito, mas muito melhor quando o desafio está no ponto certo. Se você curtiu esse conteúdo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Se você já desistiu de algo em sua vida, talvez você tenha desistido não porque você é incapaz. Talvez você tenha desistido porque o desafio estava mal calibrado. Hoje é o terceiro dia da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E hoje eu tô aqui em Bari, que é a capital de Puglia, e todos os desafios imprevistos até agora na viagem me fizeram pensar numa coisa super importante. O cérebro, ele não aprende melhor quando tudo é fácil. Ele aprende quando ele é provocado na medida certa. Presta atenção aqui, se uma tarefa é fácil demais, o cérebro ele meio que entra no automático. Só que se também é contrapartida, se ele é muito difícil, você trava, você se frustra e muitas pessoas desistem. Então o ponto ideal da aprendizagem está no meio termo. Difícil o suficiente para exigir atenção, mas possível o suficiente para você continuar tentando. Por isso que andar por uma cidade nova, entender as placas, pedir informações, se localizar através do Google Maps e lidar com pequenos imprevistos pode ser tão poderoso para o seu cérebro, tão poderoso para a aprendizagem. E sabe por quê? Porque você sai do automático. E quando você sai do automático, você precisa observar, você precisa comparar, você precisa lembrar, você precisa errar, corrigir e tentar de novo. Isso nada mais é do que a aprendizagem real acontecendo. O problema é que muita gente acha que dificuldade significa incapacidade, mas lógico que não significa nada disso. Às vezes a dificuldade é só o seu cérebro trabalhando fora daquela
tão conhecida, né, zona de conforto. Aprender não precisa, e na verdade nem pode ser confortável. Precisa ser possível, precisa ser desafiador e precisa ser repetido. E no próximo vídeo eu vou te mostrar uma coisa ainda mais forte. Estudar não muda só o que você sabe. Estudar pode mudar fisicamente o cérebro que você tem. Se você curtiu, dá 2 toques aí na tela e não deixa de me seguir para acompanhar todos os vídeos da série Cérebro em Viagem. Se você acha que estudar muda só o seu conhecimento, saiba que o estudo também pode mudar o cérebro que você tem. Hoje é o 4º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E hoje eu tô aqui em Monopoli, uma cidade conhecida pelo porto, pelo mar e pelas praias. E olhando para esse porto aqui atrás de mim, tem uma imagem muito boa para você entender como funciona o nosso cérebro. O porto não é só um lugar bonito. Ele é uma estrutura de chegada e saída de embarcações, de troca e de movimento. Com o nosso cérebro acontece algo bem parecido. Quando você aprende, você não está somente colocando uma informação nova na sua cabeça. Você está criando troca entre as regiões, fortalecendo conexões e modificando a forma como o seu cérebro se organiza. Pesquisas com neuroimagem mostram que experiências de aprendizagem na vida adulta podem estar associadas a mudanças na estrutura do nosso cérebro, inclusive em regiões ligadas à memória, à atenção, ao planejamento e ao controle das ações. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Isso não significa que estudar aumenta o seu cérebro como uma simplificação ou mesmo uma frase pronta de internet. Isso significa algo muito mais sério. O cérebro adulto ele continua se reestruturando, respondendo ao aprendizado. Ele muda com a experiência, ele muda com o desafio, ele muda com a repetição, ele muda quando você se coloca em movimento. Por isso que aprender ao longo da vida não é luxo, é você manter o seu cérebro ativo e com saúde. Assim como um porto parado perde sua função, um cérebro sem estímulo fica menos flexível. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por que aprender não fortalece somente a atenção e a memória. Aprender também pode funcionar como uma proteção para o envelhecimento do seu cérebro. E se você curtiu esse conteúdo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Seu corpo vai envelhecer, mas isso não significa que seu cérebro precisa envelhecer no mesmo ritmo, que sua mente precisa apagar junto. E hoje é o 5º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E hoje eu tô aqui em Alberobello, aquela cidade cercada pelos famosos trulli. O que são os trulli? Eles são construções de pedra calcária. Essas pedras elas são colocadas uma sobre a outra, encaixadas certinho, sem argamassa. Essa técnica é tão tradicional que tornou essa cidade patrimônio mundial da Unesco. E essas construções ajudam a entender o que a neurociência chama de reserva cognitiva. Um trulli ou um trulo não se sustenta por causa de uma pedra isolada. Ele se sustenta, ele se mantém pela estrutura criada por muitas pedras bem organizadas. Com o cérebro acontece algo bem parecido. Cada vez que você estuda, cada vez que você aprende uma nova habilidade, cada vez que você resolve um problema ou se coloca diante do novo, diante de um desafio, você aumenta os recursos que seu cérebro tem à disposição para usar. Mas presta atenção aqui em mim, presta atenção. Isso não impede de jeito nenhum um envelhecimento. Pelo amor de Deus, não vai pensar isso. Não é uma blindagem contra doenças. Seu cérebro vai envelhecer. Só que pesquisas longitudinais, elas mostram que pessoas com mais escolaridade tendem a começar a vida adulta com desempenho cognitivo mais alto e a entrar mais tarde numa fase acelerada de perda das capacidades mentais. Ou seja, se você investir no aprendizado hoje, você pode ajudar o seu cérebro a compensar melhor as perdas do amanhã. Assim como esse trulli, uma mente resistente não é construída de uma vez só. É pedra por pedra, é experiência por experiência, é aprendizado por aprendizado. Você não estuda para aprender mais, você constrói uma estrutura para atravessar o tempo. E no próximo vídeo eu vou te mostrar que aprender não muda apenas a estrutura do seu cérebro. Ele pode provocar uma resposta química dentro dele. E se você gostou desse conteúdo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Tem uma coisa acontecendo dentro do seu cérebro agora que talvez você nunca tenha percebido. E ela só acontece quando você aprende de verdade. E hoje é o 6º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E agora eu tô aqui em Poliano a Mare, uma cidade construída sobre falésias, onde a ação do vento e da água formou cavernas nas rochas. E esse cenário mostra uma coisa muito importante. Mudanças profundas não acontecem de uma vez só, de uma hora para outra. Elas acontecem
por ações repetidas. Com o nosso cérebro também é assim. Quando você aprende algo desafiador, não muda somente o seu conhecimento, aquilo que você sabe. O cérebro ele pode responder até quimicamente. Existe uma proteína chamada BDNF, que ela pode ser comparada a um adubo para os seus neurônios. Por quê? Porque ela participa da sobrevivência das células nervosas e do fortalecimento das suas conexões. Em um estudo com adultos mais velhos e saudáveis, 5 semanas de treinamento cognitivo, eles aumentaram os níveis de BDNF e melhoraram o desempenho em tarefas de processamento mental. Presta atenção aqui em mim, ó, presta atenção. Não foi apenas consumir uma informação. Foi treinamento, foi esforço, foi prática repetida. Assim como o mar e o vento transformam as rochas, o aprendizado transforma o nosso cérebro quando existe desafio e continuidade. Seu cérebro não muda só porque você viu uma informação. Ele muda porque você se esforçou para aprender aquela informação. E no próximo vídeo eu vou te mostrar um número que parece até mentira. Quanto que um único ano a mais de estudo pode acrescentar na sua inteligência. Se você curtiu esse vídeo, já dá 2 toques na tela e não deixa de me seguir para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Você já percebeu que as maiores mudanças da sua vida nunca acontecem de uma vez só? Elas acontecem tão devagar que você só percebe quando você já virou outra pessoa. E hoje é o 7º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E hoje eu tô dentro de um trem, saindo de Bari, indo em direção a Florença. E tem uma coisa muito curiosa sobre viajar de trem. Enquanto você tá sentado aqui, parece que quase nada tá acontecendo. Você conversa, você olha pela janela, você lê um livro, você mexe no computador. Às vezes você até dorme, mas quando você vai perceber, já está em outra cidade. E você sentado nem percebe, nem sente que saiu do lugar. Com o nosso cérebro acontece exatamente a mesma coisa. Muita gente desiste de estudar, desiste de ler um livro a cada dia, porque não sente uma mudança rápida acontecendo. Algumas esperam, por exemplo, ficar mais inteligente depois de uma semana, ou ainda que a memória melhore depois de 15 dias, ou ainda que a concentração volte depois de um mês. O cérebro não trabalha assim. Na verdade, o cérebro muda aos poucos e essas pequenas mudanças vão se acumulando. Tanto que uma das maiores meta-análises já feitas sobre educação, que reuniu mais de 600 mil pessoas, mostrou que a cada ano adicional de estudo esteve associado a um aumento, em média, de 1 a 5 pontos no QI. Presta atenção em mim aqui, presta atenção. Não foi um livro, não foi uma aula. Foi o efeito acumulado de continuar aprendendo dia após dia. O cérebro não muda porque você estudou hoje. Ele muda porque você não parou de estudar. E no próximo vídeo eu quero te mostrar por que aprender não melhora só sua inteligência. Aprender pode mudar até a forma como você enfrenta os problemas da sua vida. E se você curtiu, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Muitas pessoas acham que as maiores transformações da vida começam com dinheiro ou com poder. Só que não. Saiba que uma das maiores transformações da história começou quando as pessoas simplesmente voltaram a aprender. E hoje é o 8º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E agora eu tô aqui em Florença, uma cidade considerada o berço do Renascimento. Mas presta atenção numa coisa. O Renascimento não aconteceu porque as pessoas simplesmente nasceram mais inteligentes. Ele aconteceu porque elas simplesmente voltaram a se questionar. Elas voltaram a fazer perguntas. Voltaram a estudar, voltaram a observar o mundo com curiosidade. Quando isso aconteceu, mudou a arte, mudou a ciência, mudou a arquitetura, mudou a forma de pensar. E por fim, mudou o mundo. Talvez seja exatamente isso que muita gente ainda não entendeu sobre aprender. O maior benefício do estudo não é você conseguir decorar mais informações, é ampliar o seu repertório de conhecimento. E quando você amplia o seu repertório, você começa a perceber possibilidades que antes nem sequer existiam para você. E quando você passa a enxergar essas novas possibilidades, você começa a ver o mundo de uma outra forma, você começa a fazer perguntas melhores. E quem faz perguntas melhores, toma melhores decisões. A neurociência mostra que aprender fortalece habilidades como a atenção, como a memória, como o raciocínio e como a resolução de problemas. Mas talvez a maior transformação seja exatamente essa. Você deixa apenas de acumular conhecimento e você passa a enxergar um mundo que antes
era invisível para você. Você não muda de vida quando você encontra todas as respostas que você quer. Você muda de vida quando você começa a questionar e fazer perguntas melhores. E no próximo vídeo eu vou te mostrar que estudar não apenas fortalece o seu cérebro. Estudar pode fortalecer também a sua saúde mental. E se você gostou desse conteúdo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Tem gente que passa por uma crise e nunca mais consegue se levantar. E tem gente que passa pela mesma crise e volta ainda mais forte. O que explica essa diferença? E hoje é o 9º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E agora eu tô aqui em San Gimignano, cidade conhecida pelas torres medievais que atravessaram séculos. E olhando para elas aqui eu pensei numa coisa. O que mantém uma torre de pé não é a altura dela, mas sim a sua estrutura. Com a nossa mente acontece algo muito parecido. A vida vai te trazer perdas, a vida vai te trazer mudanças, a vida vai te trazer frustrações, a vida vai te trazer momentos em que tudo parece sair do lugar. A pergunta que fica não é se essas tempestades vão chegar, porque elas vão chegar, para mim, para você e para todos nós. A pergunta que fica é: o que vai te sustentar quando elas chegarem? Pesquisas mostram que pessoas que continuam aprendendo ao longo da vida tendem a apresentar menor risco de depressão e maior sensação de propósito e bem-estar. Isso faz muito sentido, porque aprender lembra você de uma coisa que a dor tenta esconder, que você ainda é capaz. Capaz de entender, capaz de evoluir, capaz de recomeçar. No fundo, é isso que o aprendizado faz. Ele não vai impedir que a vida te balance. Bem longe disso, tá? Mas ele ajuda você a construir uma mente que não desaba com qualquer vento. Não esquece disso que eu vou te falar agora. Quem fortalece a mente durante os dias tranquilos, enfrenta as tempestades com muito mais estrutura. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por que conhecer a resposta certa não significa tomar a decisão certa. E se você curtiu esse vídeo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Você pode ser muito inteligente e mesmo assim tomar péssimas decisões, porque inteligência e controle mental não são a mesma coisa. E esse é o 10º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E hoje eu tô aqui em Siena, cidade conhecida pelo famoso Palio, que é uma das corridas de cavalo mais tradicionais do mundo, que ocorre 2 vezes por ano aqui na cidade. Quem olha de fora pode pensar que sempre quem vence essa corrida é quem tem o cavalo mais rápido. Se fosse assim, era muito fácil você apostar, né? Mas quem realmente conhece a prova sabe que não é tão simples assim. Durante a corrida, tudo acontece em segundos. Tem disputa por espaço, mudança de direção, imprevistos, pressão acontecendo e, principalmente, no momento certo, a tomada de decisão. Na nossa vida, acontece exatamente a mesma coisa. A cada dia, a gente toma várias decisões que vão fazer com que a gente continue em nossa vida. Algumas decisões são simples e pequenas, só que outras, elas têm o poder de mudar completamente a nossa história. E existe uma coisa que muita gente ainda não entendeu. O maior benefício de estudar não é acumular conhecimento, é aprender a pensar melhor. A neurociência mostra que aprender fortalece habilidades como planejamento, organização, autocontrole e avaliação de consequências. Ou seja, você não aprende apenas para saber mais. Você aprende para parar, para refletir, para analisar e decidir, mas com muito mais clareza. Porque conhecer a resposta certa não garante uma boa decisão. Uma boa decisão nasce quando conhecimento e pensamento caminham juntos. O conhecimento, ele mostra os caminhos, mas o pensamento escolhe qual deles vale mais a pena a gente seguir. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por que a curiosidade pode ser mais importante que o talento para manter o seu, o meu, o nosso cérebro muito mais jovem. E se você gostou desse vídeo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Farinha sozinha não vira massa, assim como talento sozinho não vira competência. Hoje é o 11º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E hoje na parte da manhã eu fiz uma aula de massa fresca aqui em Florença. E olhando para a bancada onde eu tava, eu percebi uma coisa. Tinha farinha, tinham ovos, tinha água, tinha sal, tinha pimenta, tudo separado. Mas esses são apenas ingredientes. Quando eles entram no processo certo, eles se transformam em algo completamente diferente. E sabe o que fez as pessoas descobrirem que misturando alguns ingredientes eles se transformavam em algo completamente diferente? A curiosidade. Alguém olhou para os ingredientes que já existiam na natureza e fez uma pergunta simples. Se eu misturar esse com esse outro aqui, o que vai acontecer? E é exatamente assim que o nosso cérebro aprende. Toda aprendizagem começa com uma pergunta às vezes até simples, viu? Depois vem a tentativa, vem a ação, vem o erro,
vem um ajuste e vem a repetição. E é exatamente por isso que a curiosidade ela é tão importante. Ela é que faz, na verdade, você entrar no processo. E a neurociência mostra que é justamente durante esse processo que o nosso cérebro fortalece as conexões e realmente se transforma. Ó, vem cá, presta atenção em mim. Talvez seja exatamente por isso que duas pessoas com o mesmo talento terminem em lugares completamente diferentes. Uma delas para de perguntar, a outra continua curiosa. E na verdade, quem continua curioso, continua aprendendo. O talento pode abrir uma porta, mas é a curiosidade que faz você continuar atravessando as outras portas. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por que ensinar alguém pode fortalecer seu cérebro muito mais do que você estudar sozinho. Se você gostou do vídeo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Existe um jeito de você aprender algo que é muito mais poderoso do que você só ficar estudando. É você ensinar esse algo para alguém. E hoje é o 12º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. Ó, deixa eu te falar um negócio. Eu percebi uma coisa muito curiosa nessa viagem. Todos os dias, em todas as cidades que eu passo, eu sempre aprendo alguma coisa nova. Mas sabe quando eu sinto que realmente eu aprendi? Quando eu realmente paro para ajustar o roteiro e gravar o vídeo explicando algo para você. Porque estudar e ensinar são coisas completamente diferentes. Quando você está estudando, o cérebro ele só recebe uma informação. Mas quando você ensina, você precisa primeiro organizar as ideias, lembrar de tudo que você aprendeu, perceber o que ainda você não entendeu direito. E no final, transformar tudo isso num roteiro. Esse é o meu caso, né? E numa linguagem que faça muito sentido para quem vai assistir o vídeo. E é exatamente nesse esforço que o aprendizado ele fica mais forte, que o aprendizado se consolida. A neurociência mostra que recuperar uma informação que está guardada lá na sua memória e reorganizar essa informação para você explicar depois, ela tem uma capacidade incrível de fortalecer as conexões relacionadas àquele conhecimento. Presta bastante atenção aqui agora em mim, ó. Presta atenção. Talvez o problema não seja que você esteja estudando pouco. Talvez seja que você não está tentando ensinar o que você acabou de aprender. Porque é quando você ensina que seu cérebro percebe se aquele conhecimento realmente começou a fazer parte de você. O conhecimento realmente tem o poder de fazer você mudar. Mas é quando você compartilha esse conhecimento que ele realmente começa a fazer parte de quem você é, da sua identidade. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por que algumas experiências têm a capacidade de mudar o seu cérebro muito mais do que você só ficar consumindo informação. E se você gostou desse conteúdo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Tem uma diferença enorme entre olhar o mar e ter coragem de entrar nele. E esse vídeo não é sobre mar. E hoje é o 13º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E agora a gente está em Positano e pegamos o dia para ficar navegando pela costa amalfitana. E o lugar é muito lindo, é muito foda. É impossível não ficar olhando a paisagem daqui. Mas enquanto eu estava olhando para o mar aqui, para toda essa paisagem, eu pensei numa coisa. Existe uma diferença muito grande entre você olhar para uma experiência e viver e vivenciar essa experiência. Você pode passar horas olhando para o mar, para uma paisagem, até por foto, mas você só vai entender de verdade como é esse mar, por exemplo, quando você decidir mergulhar nele. E com o nosso cérebro acontece exatamente a mesma coisa. Você pode assistir um monte de vídeos na TV ou na internet, ler um monte de livros, salvar milhares de conteúdos, mas existe um momento que aprender deixa de ser somente informação e passa a ser transformação. E esse momento é exatamente quando você participa da experiência, quando você sente, quando você testa, quando você erra, quando você faz de novo, quando você vive a experiência. A neurociência mostra que experiências novas, desafiadoras e emocionalmente marcantes, elas tendem a criar aprendizagens muito mais profundas. Por quê? Porque elas envolvem atenção, emoção, vários sistemas sensoriais e de memórias ao mesmo tempo. Talvez seja exatamente por isso que algumas lembranças ficam com a gente por tanto tempo. Talvez você se lembre daquele Natal que você ganhou, aquele presente que você estava esperando tanto, né? Aquela bicicleta. Você não olhou apenas o que aconteceu lá no Natal ou no passado. Essas memórias, elas foram vivenciadas, foram vividas.
Pô, mergulhar aqui é maravilhoso. Enquanto eu tava lá embaixo, no mar, eu pensei comigo mesmo aqui. Talvez a vida esteja esperando a mesma coisa da gente. Menos tempo olhando de fora, olhando da borda, e mais tempo com coragem para mergulhar. Você não é transformado pelo que você observa. Você é transformado pela coragem que você tem de viver. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por que mudar de ambiente pode ser uma das melhores formas de você tirar o seu cérebro do piloto automático. E se você gostou do vídeo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Você já reparou que quando a gente era pequeno, a gente não via a hora dos anos passarem? Pelo menos eu não via a hora de chegar aos 18 anos. E por que será que agora, como adultos, a gente acha que os anos estão passando cada vez mais rápido? E hoje é o 14º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E a cidade de Sorrento, que é onde eu tô agora, me fez perceber uma coisa. Quando a gente chega num lugar novo, a gente fica meio perdido, não sabe nem direito para onde olhar. Pro nosso cérebro, tudo parece diferente. Na verdade, tudo chama a nossa atenção. A cor das casas, as travessas, as vielas, os bares, os restaurantes, a música das pessoas tocando instrumentos nas ruas. Mas sabe o que está realmente acontecendo? Tudo que é novo obriga o nosso cérebro a prestar atenção. Mas quando a gente vive na mesma rotina, o nosso cérebro ele para de prestar atenção. Mas não porque ele ficou pior, viu? Bem longe disso. Mas porque na verdade ele ficou mais eficiente. Quando diariamente você faz as mesmas coisas, você entra numa rotina, o nosso cérebro ele passa a economizar energia. Entra, na verdade, num piloto automático. E é por isso que muitas vezes mudar de ambiente faz tão bem. Não é só porque o lugar é bonito não, tá? É porque a novidade obriga nosso cérebro a prestar atenção de novo. Quando a nossa atenção aumenta, as experiências deixam de passar despercebidas e tem muito mais chances de virarem memórias. Presta atenção aqui, ó, presta atenção. Talvez você não precise mudar de cidade para despertar novamente o seu cérebro. Talvez você precise apenas voltar a olhar para o lugar onde você vive como se fosse a primeira vez. No próximo vídeo eu quero te mostrar por que descansar é uma parte tão importante para o nosso aprendizado também. E se você gostou desse conteúdo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Tem uma coisa que ninguém te fala sobre o aprendizado. Se você está estudando o tempo inteiro, você não está aprendendo. E esse é o 15º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E eu resolvi gravar esse episódio justamente aqui na escadaria espanhola, que tá ali atrás, Eu parei para gravar aqui para você, porque existe uma coisa muito curiosa sobre esse lugar aqui. Ninguém vem para cá só para subir e descer a escadaria. As pessoas que vêm para cá, elas vêm para parar, vêm para sentar, vêm para observar e vêm para respirar. Vêm muitas vezes até para descansar. E foi olhando porque estava acontecendo ali atrás que eu pensei no nosso cérebro. Muita gente acredita que aprender é ficar estudando toda hora, ficar acumulando conhecimento sem parar. Mas a neurociência mostra que isso aí é somente uma parte do aprendizado. Porque na verdade o cérebro precisa de pausas para organizar toda aquela informação que ele recebe. E é durante o descanso e principalmente durante o sono que muitas memórias são consolidadas, elas são gravadas e aquilo que muitas vezes parecia solto começa a fazer sentido para você. Presta bastante atenção aqui, ó. Talvez você possa estar confundindo ficar estudando toda hora, comprando mais e mais cursos, ficar consumindo conteúdos com o aprendizado. Mas lógico que estudar é necessário. Estudar faz parte do processo, mas descansar também, porque sem essa pausa, o cérebro até recebe a informação, mas nem sempre ele consegue transformar aquela informação em conhecimento. Aprender não é ficar toda hora estudando sem descanso, mas principalmente é saber a hora de parar para que o cérebro consiga absorver todas aquelas informações. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por que aquilo que você acredita há muitos anos pode ser exatamente aquilo que esteja impedindo você de aprender coisas novas. E se você gostou desse vídeo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Tudo que você está vendo agora não existe. Na verdade é uma ilusão criada pelo seu cérebro. Mas quem você acha que está no controle de tudo isso? E hoje é o 16º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. Enquanto você está andando por uma cidade como Roma, parece que a gente está só observando tudo ao nosso redor. Mas na verdade o nosso cérebro está fazendo muito mais do que isso. A todo momento o meu, o seu, o nosso cérebro, ele está criando previsões. Por exemplo, ele está tentando prever o próximo passo de uma pessoa, está tentando imaginar de onde pode surgir um carro, uma moto, ele está tentando prever o barulho que pode vir de um bar, de uma esquina, e ele pode até completar frases mesmo antes da pessoa terminar de falar. E ele faz isso porque criar previsões é muito mais eficiente do que simplesmente reagir.
Se você tivesse que analisar cada informação que chega para você do zero, o tempo todo, você simplesmente não ia conseguir acompanhar a velocidade do mundo. Por isso que o nosso cérebro, ele cria modelos internos baseados em tudo que você viu, tudo que você ouviu, sentiu, tudo que você viveu desde a sua infância lá. Isso é excelente, mesmo porque na maior parte do tempo essas previsões funcionam tão bem que você nem percebe que elas existem. Só que tem um detalhe, que é quando a realidade não acontece como o cérebro esperava, quando acontece de forma diferente. E aí que algo incrível acontece. E é nesse momento que ele entende que ele precisa atualizar aquelas informações que ele tem, aquilo que ele sabe. E é exatamente aí que a mágica do aprendizado acontece. Põe uma coisa na sua cabeça. O aprendizado não começa quando você encontra a resposta. O aprendizado começa quando a realidade desmente aquilo que você estava esperando. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por que errar não é o contrário de aprender, mas sim é uma das partes mais importantes do processo da aprendizagem. E se você gostou desse vídeo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. A gente passa a vida inteira tentando não errar, porque a gente aprendeu desde a infância que errar é sinal de fracasso. Só que existe uma coisa que quase ninguém percebe. Eu errei várias vezes aqui durante minha viagem para a Itália, viu? E olha o que aconteceu. E hoje é o 17º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. E agora escolhi gravar aqui no Coliseu porque ele carrega marcas de rachaduras, marcas de desabamentos e reconstruções. Ele não chegou até hoje completamente intacto. E o aprendizado para o nosso cérebro acontece de uma forma bem parecida. Olha o que aconteceu. Aqui na Itália eu já peguei direção errada, eu pedi informação de um jeito errado, eu errei nome de prato no cardápio, veio coisa que eu não queria, eu me perdi em cidade andando por uma rua e no final eu vi que estava sem saída e não era. E sabe o que é mais curioso? Essas coisas eu tenho facilidade para lembrar. E isso não foi à toa. Antes de uma resposta ou decisão, o nosso cérebro ele faz uma previsão. E quando a realidade acontece diferente do que ele estava esperando, ele entende que precisa atualizar alguma coisa. A neurociência chama isso de erro de previsão. Tem uma pesquisa bem interessante que mostrou que pessoas que erraram com confiança antes de receber a resposta certa, se lembravam muito mais da resposta certa depois. Sabe por quê? Porque a surpresa captura a atenção. E sem atenção, não tem aprendizado. E falando de atenção, presta atenção aqui em mim, tá? Errar por errar sozinho não ensina. O aprendizado só acontece quando você entende porque errou, recebe uma correção e muda a estratégia. Errar não significa que você é incapaz. Significa que você encontrou exatamente o ponto que precisa onde melhorar. Assim como o Coliseu, ele não resistiu por ser perfeito. Ele resistiu porque foi reconstruído cada vez que precisou. E no próximo e último vídeo da série eu vou te mostrar que aprender não muda apenas o que você sabe. Muda também o que você faz quando a vida fica difícil. E se você gostou do vídeo, já dá 2 toques na tela e me segue para não perder um vídeo da série Cérebro em Viagem. Não estuda apenas para passar numa prova ou num concurso público. Estuda para estar preparado quando a vida te colocar à prova. Porque aprender não muda apenas aquilo que você sabe. Aprender muda também o que você consegue fazer quando tudo fica difícil. E hoje é o 18º vídeo da série Cérebro em Viagem, 18 dias na Itália. No período da manhã eu fui lá pro Vaticano e vocês vão ver algumas imagens aqui. E eu escolhi terminar essa série aqui, nesse momento, porque poucos lugares mostram tão bem o que o conhecimento humano consegue construir quando é transmitido por gerações. Cada pintura, cada escultura, cada livro e cada detalhe que você encontra no Vaticano só existe porque alguém aprendeu alguma coisa e depois ensinou para outra pessoa. Mas talvez a maior construção não esteja nas paredes, não esteja nos livros e não esteja nos monumentos. Talvez ela aconteça dentro de cada um de nós. Quando o adulto continua aprendendo, ele não acumula apenas informações. Ele amplia sua capacidade de resolver problemas, de tomar decisões, de planejar e de se adaptar quando alguma coisa acontece da forma que ele não esperava. E isso pode chegar até a nossa saúde mental. Um estudo acompanhou mais de 18 mil adultos na Indonésia e descobriu que níveis mais altos de escolaridades eles estavam relacionados a menos sintomas de depressão ao longo do tempo. Em outra pesquisa realizada em Singapura com pessoas acima de 65 anos, revelou que quem participava de cursos e atividades
relacionadas a essa aprendizagem apresentava melhores indicadores de qualidade de vida, satisfação e bem-estar psicológico. Isso não significa que estudar cura a depressão. Tá longe disso, é bem longe disso. Mas esses estudos mostram relações muito fortes entre a educação e a saúde mental. Agora presta bastante atenção aqui em mim, aqui ó, presta atenção. O conhecimento não vai retirar o peso da sua vida, mas ele pode fortalecer a pessoa que precisa carregar esse peso. 18 dias atrás, essa série começou num aeroporto. E naquele vídeo eu disse para você que uma viagem começa quando o nosso cérebro percebe que ele saiu daquela rotina. Durante esses 18 dias, a gente percebeu que o nosso cérebro ele pode mudar. O cérebro adulto ele pode mudar. Ele pode criar novas conexões, fortalecer nossas memórias, aprender quando você descansa e até usar os próprios erros para se transformar. Mas talvez todas essas descobertas apontem para uma única conclusão. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para começar. Porque enquanto você continua aprendendo, o seu cérebro ele continua encontrando novas formas de pensar, novas formas de sentir e novas formas de se adaptar. Essa viagem termina aqui, mas o seu aprendizado não precisa terminar junto com ela, porque a Itália foi o cenário, mas a verdadeira viagem foi o aprendizado. E se você curtiu esse vídeo, já dá 2 toques na tela e me segue para continuar acompanhando conteúdos como esse aqui.